Estaremos agora ouvindo a palavra de Deus com o cooperador irmão Júnior esta noite. Irmão Júnior, boa palavra. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler uma palavra no Evangelho de João. Se encontra no capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. Também sabemos que estamos vivendo um tempo da informação. Temos muita informação disponível, isso é a verdade. Só que uma pergunta: será que estamos preparados para lidar com essas informações? E o que essas informações podem provocar em nós? Digo que pode mexer com nossos ânimos, pode alterar a nossa personalidade, o nosso caráter. Sim, dependendo da forma que recebemos essa informação e também a forma que transmitimos essas informações. Mas nós temos, como a Igreja de Cristo, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos. Deixar de colocar os nossos pensamentos em muitas informações e voltar os nossos pensamentos à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de trazer esse texto aqui, que é muito significativo para a época que nós estamos vivendo, de acontecimentos que aconteceu na igreja do primeiro século, para termos uma ideia de como se comportou a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo diante de tamanha aflição. É interessante observar que Jesus, quando ele anunciou essa palavra, ele estava na última ceia da Páscoa, que logo após ele seria crucificado. Se você observar o versículo 32 no capítulo 16 do Evangelho de João, está dizendo assim: Eis que chegada a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ou seja, em seguida Jesus disse: No mundo tereis aflições. O Senhor sabia perfeitamente o que iria acontecer com ele, que era o ato da crucificação. Ele sabia que teria que passar por esse processo. Porém, os discípulos não sabiam o que iria acontecer com eles. Só que Jesus já sabia, porque ele é onisciente. E é interessante observar que Jesus disse: vocês serão dispersos. Quando chegou o momento em que Cristo foi preso, qual foi a atitude dos apóstolos, dos discípulos? Pedro puxou de uma espada, feriu Malco, cortando a sua orelha. Jesus o repreendeu. Todos os discípulos deixou Jesus sozinho, abandonou, se escandalizaram com a situação. Mas é interessante observar que, se você analisar em Atos dos Apóstolos, logo após Cristo morrer, ressuscitar, aparecer por 40 dias ensinando a sua igreja, e após a igreja receber o batismo com o Espírito Santo, ficaram todos unidos no mesmo propósito, no partir do pão, em comunhão com Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? É que após aquele momento de dispersão e de uma observância, os discípulos do Senhor Jesus Cristo aprenderam muito a não se dispersar mais. Quando eu falo de dispersar, eu estou referindo-se a se dispersar em questões de comunhão, em questões de conhecimento do propósito de Cristo para a igreja.
não se dispersaram mais. E foi neste momento de aflição que a igreja primitiva passou, foi muito grande, meus irmãos. Muitos irmãos em Cristo Jesus naquela época teve que vender suas propriedades, vender suas casas. Por quê? Porque o Império Romano estava confiscando, assim como o Sinédrio também. Pessoas estavam sendo presas, sendo executadas na cadeia. No tempo do imperador Nério, muitos cristãos perderam as suas vidas, a qual foi lançado no Coliseu para ser morto por leões. Mas a igreja permaneceu na comunhão com o Senhor Jesus Cristo. As aflições eram grandes, mas permaneceram na palavra, na doutrina do Senhor. Então não temos que se preocupar com situações adversas. Sabe por quê? Porque a igreja nasceu diante de grandes aflições. Isso desde o primeiro século. A igreja de Cristo foi provada como ouro no fogo desde o início da caminhada. Isso começando pelos discípulos, a qual se tornaram apóstolos, e pela própria igreja primitiva. Mas todos tinham algo em comum. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na doutrina do Senhor Jesus Cristo, e na comunhão e no partir do pão, que é a comunhão com a igreja. Não podemos perder a nossa comunhão por qualquer informações que está vindo por aí. É realidade, sim, mas temos que permanecer com a nossa fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, ou seja, ele sabia perfeitamente que a igreja passaria por aflições. E ainda ele diz: em mim tenhais paz. Meus irmãos, se a gente for ficar observando muitas informações desnecessárias, podemos perturbar a nossa mente, podemos ter muitas aflições em nossos pensamentos. Mas se nós permanecermos em Cristo, neles temos a verdadeira paz para a nossa alma, para o nosso espírito e para o nosso bem viver diante da sua presença. E ainda Cristo disse: tem de bom ânimo. Os tempos é difícil, sim, mas tem de bom ânimo. Anda de cabeça erguida, tenha ânimo. Cumpre a palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumpre também o que os governadores propôs, porque temos que ser obedientes, porque não existe autoridade que não foi constituída por Deus. Então devemos obedecer, devemos ter bom ânimo, manter fiel ao Senhor Jesus Cristo, manter-se fiel à sua palavra e parar, meus irmãos, de divulgar coisas a qual prejudica a fé dos irmãos. Agora, o que consola? Jesus disse no finalzinho: eu venci o mundo. Meus irmãos, para que maior prova do que essa? O próprio Cristo padeceu em sua carne uma morte tão horrenda, tão terrível, mas ele disse: eu venci o mundo. Sabe por quê? Porque ele diz, mas não estou só, porque o Pai está comigo, no versículo 32. Não estamos só, meus irmãos, Cristo está em nós. Então, se Cristo está em nós, é como o apóstolo Paulo disse: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Então, tenha paz, tenha bom ânimo e seja um cristão autêntico, verdadeiro, um vencedor, assim como Cristo foi. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No meio das aflições, devemos ter paz. É tempo de buscarmos a Deus, de estarmos em oração, em constante busca ao nosso Deus. Que maravilha, palavra maravilhosa. Eu creio que todos, quando ouvirem esta mensagem, vai ter paz no seu coração e vai ter disponibilidade e desejo de buscar mais ao Senhor. Na pregação passada que eu fiz, eu disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está conosco, está na nossa vida, no nosso coração. Então devemos buscar Ele a cada dia. Vamos fazer mais uma oração e já estarei dando a bênção apostólica e encerrando o culto desta noite.
Deus Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, te louvamos, meu Deus querido, te agradecemos pelos hinos que foram cantados nesta noite, pela palavra que foi pregada. Ó Deus Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, te louvamos, meu Deus, te agradecemos pela vida, pela saúde, por tudo quanto o Senhor nos concede. Deus Santo, Deus maravilhoso, abençoa, meu Deus querido, os irmãos desta igreja, deste bairro, desta congregação. Meu Deus, coloca no coração de cada um o desejo, o amor e a vontade de buscar ao Senhor. Meu Deus, consola os corações, sê com as vidas, Deus querido, abençoando, dando graça, dando, meu Deus querido, calma para, meu Senhor, enfrentar esses momentos de luta, de dificuldades. Mas, ó Deus, faça com que eles tenham bom ânimo, com que eles estejam buscando ao Senhor, ó Deus, que eles tenham o Senhor na vida, para que não venham a apavorar, para que não venha a fazer coisas piores, mas que estejam alegres por saber que o Senhor está com cada um de nós. Senhor querido e santo, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Todos dizem amém. Glória a Deus. Está encerrado o nosso culto desta noite. Deus abençoe a todos em nome